Oi, eu sou a Parque Correia. Eu conto filmes que eu assisto, aí eu conto para vocês. Desde já eu peço que você deixe o seu like, com isso você estaria me ajudando. Eu vou contar um filme que chama Patch Adams, é com Robin Williams. Esse ator, já faleceu, é um filme antigo, mas particularmente, eu não gosto desse ator, apesar dele já ter morrido. É porque quando ele esteve aqui no Brasil, ele chegou na terra natal dele, ele ficou desfazendo dos brasileiros. Ele falou de um modo pejorativo. Eu não gosto dele. Mas isso não quer dizer que ele não seja um excelente ator. E nesse filme ele trabalhou divinamente bem. Esse filme conta a história de um médico. Para falar a verdade, ele queria ser médico, ele estava estudando para ser médico. Mas teve um problema no início da vida dele, que ele queria se matar, ele não queria mais. Ele achava obstáculo em tudo. Então, voluntariamente, ele foi para uma clínica psiquiátrica e se internou. Chegando lá, ele teve contato com as pessoas que realmente tinham problemas mentais. E lá, junto com essas pessoas, ele aprendeu muita coisa. Inclusive, ele aprendeu que tinha que investir no ser humano. Ele tinha que ver o ser humano como ele é e transformar a vida daquela pessoa o melhor possível. E isso fez ele entrar para a faculdade. Ele foi estudar medicina. Ele saiu dessa clínica e foi para a faculdade estudar. E ele era irreverente, ele era completamente diferente de todos. Mas a diferença dele que fazia ele ser diferente, porque ele era um cara maravilhoso, aonde as pessoas não conseguiam ver, ele conseguia ver além daquela doença que estava ali. Lá quando ele estava na clínica psiquiatra, ele conheceu um senhor muito rico que gostava de botar a mão assim na sua frente com 4 dedos e perguntava quantos dedos você estava vendo. E ele conseguiu entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Quer dizer, você vê além daquilo que está na frente de você. Foi isso que ele passou para o Pet. Enfim, ele foi para a faculdade, chegando lá, e como eu já falei para vocês, ele era diferenciado. Mas como ele estava estudando já no segundo ano de medicina, ele não podia clinicar. Ele não podendo clinicar, mesmo assim ele ia fazer as travessuras dele. O que acontecia? Muitas vezes ele chegava no quarto de um dos pacientes, inclusive teve uma cena muito bonita, onde ele entrou numa enfermaria onde tinha crianças com tratamento de câncer. E ele conseguiu levar alegria, felicidade e descontração para aquelas crianças. E assim ele foi modificando a, o ambiente daquele hospital, onde tinha o diretor do hospital extremamente a empáfia em pessoa, e ele conseguiu a, conseguiu modificar um pouco aquele regime tão autoritário, tão rigoroso e da bata branca. O que aconteceu? Aqueles pacientes que talvez não queria comer, pacientes que não aceitava ser medicado, ele tinha sempre uma maneira de contornar aquela situação. Ele estava sempre dedicado a melhorar o ambiente para as pessoas, melhorar a pessoa, o humor das pessoas.
E ele, na turma da classe dele, ele ficou conhecendo uma menina pela qual ele se apaixonou, e ela tinha muitos problemas anteriores e ela tinha uma vida difícil, ela era muito reservada, e ele fez amizade também com um colega dele, um menino bem mais novo, e tinha um mais filho de médico, e geralmente acha que tem um rei na barriga. Enfim, ele foi, como eu já comentei com vocês, mudando muita coisa, realizando sonhos de pessoas que estavam internadas em estado gravíssimo. Ele conseguia levar alegria, ele conseguia levar um pouco de paz para aquela pessoa que estava sofrendo muito. E por isso ele foi perseguido. Esse diretor do hospital tinha uma verdadeira antipatia por ele. Enfim, mas as notas dele eram umas das melhores da faculdade. Apesar de tudo isso, ele conseguia tirar excelentes notas. E ia ter um congresso de ginecologia. Como as notas dele eram boas, que o médico, o diretor do hospital fez? Pediu que ele preparasse a recepção para o ginecologista que estava chegando. Ele foi completamente irreverente. Na entrada da faculdade, aonde ia recepcionar esses ginecologistas, ele mandou fazer umas pernas abertas, porque o que o ginecologista faz? Nada mais do que examinar as mulheres nas partes íntimas. Enfim, aí ele teve um atrito com esse cara e ele queria que ele fosse, não continuasse com o curso de medicina, enfim, tentou de tudo para prejudicá-lo. Mas atrás desse diretor existiam as pessoas que simpatizavam com o jeito dele, a maneira que ele tratava os pacientes, a alegria que ele trazia para essas pessoas. E por onde ele passava, ele deixava amizades. Inclusive, esse homem que botava o dedo na frente, os 4 dedos, e perguntava quantos ele estava vendo, ele, numa hora que ele mais precisou, ele ajudou. Ele doou um terreno com uma casa, da onde ele fez uma pequena clínica, que ele não atendia com medicação, ele atendia com alegria, com mudanças, trazia um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para aquelas pessoas. E isso foi lotando muito e muita gente procurava por ele. Um dia apareceu um cara, era evidente que ele tinha um problema muito sério, um problema mental, e ele não percebeu, ele simplesmente ficou tratando bem, que era uma coisa da rotina dele, tratar bem as pessoas. A menina pela qual ele gostava falou para ele: esse cara tem um problema mais sério do que você vê. Mas ele, na bondade do coração dele, ele não conseguiu ver nada mais além disso aí. Enfim, o que aconteceu? Esse cara deixou uma mensagem no telefone dizendo que precisava de alguém para conversar, e ela foi que pegou a mensagem e foi lá na casa dele, e lá ele matou ela e se matou. E nisso fraquejou demais ele ficou completamente desesperado e desacreditado em Deus. Ele achou que Deus não existia, porque já que foi capaz de deixar a menina morrer, então ele queria abandonar tudo. Enfim, ele foi lá no lugar onde ia construir a clínica, que ele já tinha tido lá com ela e mostrado a imensidão de terras que tinha. E aí, lá nessa hora, apareceu uma borboleta e assentou na pasta dele e assentou nele, porque ela havia contado para ele que quando ela vivia na casa dela, que ela era criança, no máximo uns 9 anos, ela tinha muita inveja das lagartas, porque as lagartas depois se transformavam em borboleta e voavam e ficava livre. Isso foi o bastante para que ele
resolvesse não abandonar. Quando ele voltou para o hospital, isso ele já estava quase terminando o curso, esse diretor acusou e levou ele perante todos os outros médicos, querendo que ele abandonasse o curso, que ele não podia se formar porque ele estava clinicando sem autorização, porque isso, porque aquilo, uma porção de bababá. E fizeram a reunião, uma junta médica, onde ia decidir o futuro dele. E não deu outra, ele ficou livre porque eles viram nele o ser humano maravilhoso que ele era. O filme é muito bonito, traz um exemplo de grandeza, de coisa boa e serve de lição para muitos médicos, porque eu já tive situação em consultório dos mais constrangedores, dos mais descaso que pode imaginar. Eu tenho pressão alta, eu já fui num médico, cardiologista, e chegando lá, minha pressão muito alta, ele foi incapaz de olhar no meu rosto, ele foi incapaz de me dar uma medicação para que eu melhorasse a minha pressão alta. E à noite eu fui parar num pronto-socorro. Então, fica aqui esse exemplo de filme. O médico não é só um jaleco branco e superior a ninguém. Ele não é mais do que ninguém. Ele continua sendo um ser humano. O médico devia ser um ser humano, além de médico. Porque quando você vê pelo coração, você tem outra visão.